Fala, meus malvados, Papai Cris aí trazendo nesse terceiro momento que a gente discutiu mol, uma pequena aula, galera, de exercício. Vamos exercitar um pouquinho o que a gente discutiu sobre o mol nas duas aulas anteriores. Partiu então para a aula, vem com o Papai Cris! Galerinha, se liga aí no problema, tenho 50 gramas de água dentro desse potinho aí. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, quantas moléculas de água, primeira pergunta, quantas moléculas de água que tem ali dentro? Sugestão para você fazer um problema de relações numéricas que envolve mol, número de moléculas. Galera, pega a substância do problema, que nesse caso aqui é a água, e escreve aquela linha de informações que a gente viu na aula anterior. Então vamos lá, olha só. 1 mol, começa sempre assim, ó, 1 mol, esquece a pergunta por enquanto. 1 mol de água são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Que, se a gente colocar na balança essa quantidade de moléculas de água, vai acusar uma massa em gramas, que é a massa de 1 mol, massa molar. Hidrogênio tem massa 1, oxigênio 16, tem 2 hidrogênios. Isso daqui vai dar 18 gramas, beleza? Então a sugestão que eu te dou é, está fazendo um problema de relações numéricas? Pega a substância do problema e escreve essa linha de informações aqui. 1 mol da substância são 6,02 vezes 10 a 23. Esse termo aqui, nesse caso, é molécula, porque é a água. Mas a gente viu na aula anterior que pode ser íons, pode ser fórmulas, beleza? Então você tem que tomar cuidado só com o termo que você vai utilizar. E agora monta a sua proporção, né, a sua regra de 3. Então vamos lá, na letra A? A pergunta da letra A. A pergunta é, quantas moléculas tem em 50 graminhas de água, galera? Bem, sabemos que 18 gramas de água, em 18 gramas de água, corresponde, né, a gente vai encontrar 6,02 vezes 10 a 23. Primeira observação dessa aula. Esse 6,02 a gente costuma aproximar para 6, né, galera? Imagina, você vai no supermercado. Ah, você tem lá para receber de troco R$ 6,02. Você vai receber R$ 6 e você sabe disso. A gente aproxima, beleza? Então eu vou aproximar ali também. 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se a gente colocar em cima da balança essa quantidade de moléculas, vai acusar uma massa de 18 gramas. Mas calma aí, a gente tem 50 gramas de água no nosso problema. Então 50 gramas de água corresponde a quantas moléculas? Essa foi a pergunta da letra A. Essa foi a pergunta. Quantas moléculas correspondem a 50 gramas de água? Sabendo escrever a linha de informação da substância do problema, acabou o problema. Acabou a nosso probleminha ali, a nossa questãozinha de química. Agora, aqui a substância é água. Poderia ser ácido sulfúrico, H2SO4, poderia ser uma base e não vai mudar a ideia, tá bom, galera? A ideia, o caminho é sempre esse aqui. Escrever a linha de informações e montar a proporção adequada para resolver ali a situação. Tranquilo? Segunda observação da nossa aula. Cara, não faz, pelo amor de Deus, não faz essas contas na calculadora. Você perde a habilidade de fazer continhas. E essa habilidade vai ser necessária aí numa prova de vestibular, na prova do Enem. Então não faz essas contas na calculadora. Fica como exercício desse nosso encontro aqui, você fazer essas continhas aqui, ó, 18x é igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 50 e chegar nesse valor aqui de x, ó. X vai dar 1,67 vezes 10 a 24 moléculas. Eu não vou focar aqui na matemática, galera, porque senão essa aula vai ficar muito extensa e talvez cansativa, beleza? Mas fica como exercício para você tentar chegar nesse valor aqui a partir dessa regra de 3. É um exercício que não pode ser ignorado dentro do assunto de relações numéricas. Qual é a grande dificuldade dos alunos nesse assunto aí? Primeiro é interpretar, e isso tem muito a ver com os termos que a gente utiliza aqui, moléculas, íons, fórmulas, e a segunda dificuldade dos alunos é não errar essas continhas. Então, galera, treina, perca um tempo
nessas contas aí. Na verdade, você não vai estar perdendo tempo. Você vai estar adquirindo habilidade para fazer essas contas e não cometer nenhuma gafe aí e perder uma questão de química. Pô, sabe tudo de química. Aí perde a questão porque errou uma potência de 10, errou uma vírgula. Não faz isso, não desperdiça talento. Beleza? Olha a letra B, galera. A letra B é uma pergunta que se parece com a A, mas não é igual. A letra B é assim, ó. Tem 50 gramas de água dentro desse potinho. Fala para mim quantos mols de moléculas de água, óbvio, né, tem ali dentro. Agora, a pergunta foi quantos mols e não quantas moléculas. A pergunta é diferente. Quantos mols de moléculas de água tem aqui dentro? Ou quantos mols de água? Poderia, né, ficar subentendido esse termo moléculas. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, sabemos que 1 mol de água ou 1 mol de moléculas de água tem uma massa de 18 gramas. Vou pegar essa relação. Então, olha a letra B. Como é que vai ficar? 1 mol de água ou 1 mol de moléculas de água, tanto faz, tá? 1 mol de água equivale, né, ter uma massa, né, de 18 gramas. A pergunta é, aí 50 graminhas de água vão ter quantos mols? X mols. Fazendo essas continhas aqui, a gente vai achar um valor de 2,8 mols. Deixo para vocês também, confiante que vocês, né, tenham a capacidade de fazer essas contas sem, né, dar nenhum mole aí, cometer nenhum deslize. Se não tiver essa capacidade, desenvolva, porque é importante para a química. Beleza? Galera, deu 2,8 mols de moléculas de água. Agora, o mais difícil, né, para os alunos é saber interpretar, né, o que é pedido no enunciado de uma questão. Então, galera, percebam que são duas perguntas diferentes. Deixa eu exemplificar aqui para vocês uma situação. Imagine que eu tenho na minha geladeira 24 ovos. Imagine que eu tenha na minha geladeira 24 ovos. Eu poderia perguntar assim para vocês, galera, quantos ovos tem na minha geladeira? Vocês me responderiam, 24, professor. Agora, olha como é que vai mudar a pergunta. Galera, quantas dúzias de ovos tem na minha geladeira? A resposta seriam 2 dúzias. Então, 24 ovos são 2 dúzias de ovos. Quantos ovos tem na minha geladeira? 24. Quantas dúzias tem na minha geladeira? 2 dúzias. A dúzia é um numeral coletivo. Então, de novo, galera. Quantas moléculas de água tem aqui dentro? Nossa Senhora, é uma quantidade gigantesca. 1,67 vezes 10 a 24 moléculas. Quantas dúzias, só que a dúzia não é dúzia, né? É mol. Quantos mols de moléculas de água tem aqui dentro? 2,8 mols. Por isso que é muito mais fácil a gente expressar quantidade de matéria, de substância, em mols. Olha o valor que deu, galera. Do que expressar a quantidade de substância, né? Simplesmente pela quantidade. Então é muito mais fácil expressar por mols. Então você quer especificar a quantidade de matéria que tem ali no seu sistema, qual é a unidade no SI para isso? É um mol. Então preste atenção que a pergunta da letra B poderia ser assim também, ó. Qual é a quantidade, letra B, qual é a quantidade de matéria que tem aqui dentro? Em outras palavras, está perguntando, quantos mols de água tem aqui dentro? Beleza? Então, quantas moléculas e quantos mols de moléculas são duas perguntas diferentes, que é referente à quantidade da substância, só que é muito mais fácil expressar em mol. Então, por isso que o mol é a unidade no SI, para expressar quantidade de matéria. Beleza, galera? Espero que isso tenha ficado claro aí na cabeça de vocês e a gente se vê aí no próximo encontro. Tudo de bom, um grande abraço aí e até a próxima. Valeu!